Boa noite a todos, que Jesus nos ilumine, abençoe todos nós, vamos fazer nossa prece, entrar em comunhão com o nosso Pai Maior, comunhão com Jesus, nosso Mestre, em comunhão com os bons espíritos, com o nosso sentimento de amor. Gratidão, Jesus, pelas bênçãos nos enviadas, gratidão pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia, pela oportunidade maravilhosa de nós estarmos aqui hoje para refletir sobre o tema evangélico. Que sua paz, Senhor, conosco, ilumine os nossos corações, abençoe todos nós. Permita, Jesus, que toda a equipe SEMPAC seja abençoada, todos que estão presentes, os que estão ausentes, os que participam de forma online, as pessoas que participam em outros dias, nos dias de estudo, toda essa comunidade, nesse momento, seja abençoada. Pedimos, Jesus, que essa energia boa que vem sobre nós, sobre essa casa, que está cheia também de desencarnados que estão aqui recebendo assistência, os bons espíritos estão aqui junto de nós. Pedimos, Senhor, que toda essa energia criada aqui, ou enviada para essa casa, também possa ser enviada a todos os nossos irmãos que sofrem, todos os nossos irmãos que estão em dificuldades. Que a sua paz, Jesus, possa estar em todos os corações. Pedimos, Senhor, abençoar todos que estão enfermos, em casa, nos hospitais, todos que são vítimas das guerras, das catástrofes em geral, todos os sofredores, Senhor, estejam amparados, que essa luz formada aqui seja espalhada por todos os cantos do planeta, abençoando todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que são mais sofredores. Que essa paz, essa luz seja conosco, nos abençoe, ilumine os nossos corações. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai o nosso ofensa, nós perdoamos o que é ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus, e que assim seja. Boa noite, Latinha, seja bem-vinda. Isso, obrigada. Então, vamos passar a palavra para o nosso irmão Odilon, que vai fazer a palestra para nós. Com você, Odilon. Ok. Boa noite, dona Lalinha. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Que alegria. Muito bem, vamos hoje então fazer uma reflexão sobre distúrbios emocionais. Um texto de Emmanuel, no capítulo 29 do livro Alma e Coração. Esse texto ele me chamou a atenção porque até que nós estamos estudando ele na segunda-feira. Segunda-feira nós estamos estudando no livro Dores da Alma, pelo espírito de Hamed, e ali estava falando sobre a crueldade. Crueldade para conosco mesmo, ele começa. É um texto no capítulo 1, né? Primeiro ele começa falando sobre a crueldade conosco mesmo. E os distúrbios emocionais, ele também traz essa ideia. A revolta contra nós mesmos. Ele usa o termo revolta. No outro livro é a crueldade para conosco mesmo. Então, Emmanuel traz essa ideia da revolta e lembra que nós estamos aqui no plano terrestre e existe uma impaciência dentro de nós, uma inconstância sutil, que é capaz de levar a gente para os distúrbios emotivos dos piores, que é essa revolta contra nós mesmos. E aí então ele começa a esclarecer como é que é isso, né? Nós acolhemos receios infundados, quer dizer, medos, né? Nós temos dificuldades
em torno de opiniões que as pessoas formulam sobre a gente, sobre a nossa condição física, alguma deformidade ou alguma coisa que na nossa aparência física nós não concordamos, algumas frustrações orgânicas, alguns conflitos psicológicos. Tem pessoas que têm dificuldades, são muito pavio curto, outros são muito envergonhadas, né, tímidas, enfim, tudo isso leva a gente a ter um certo temor com relação às opiniões de outras pessoas. Alguma dificuldade que nós temos de inserir algum grupo social, ou talvez por medo de alguma ação que nós temos o hábito de fazer. Então, nós temos essa exagerada preocupação conosco mesmo, com a nossa performance, com aquilo que a gente apresenta, e isso nos causa uma inquietação sistemática, quer dizer, um hábito, a gente continua sempre inquieto com essa questão. E ela deriva de um desgosto constante que a gente tem muitas vezes conosco mesmo. Essa falta, né, que nós temos de nos amar um pouco mais. E ele diz assim que nós de tanto espancarmos, né, nós nos espancamos mentalmente, olha a crueldade aí, né? Nós espancamos mentalmente. E com essas mutilações, essas agressões que nós fazemos a nós mesmos, nós criamos então neuroses, né? Nós acabamos até neurótico mesmo, fatigado, cansado, enfermos, às vezes obsediado por nós mesmos muitas vezes, né? Aquela auto-obsessão, né? A gente mesmo cria essas preocupações, esses receios infundados, como disse Emmanuel, e esse receio nos coloca nessa situação de inconformismo conosco mesmo e leva a gente então a enfermidades mental, enfermidades físicas, a tal da psicossomática, né? Somatiza aquelas situações, o que provoca em nós o quê? Uma desencarnação prematura. O que é isso? Suicídio, né? Não aquele suicídio escolhido, premeditado, mas aquele suicídio porque nós não adotamos para nós mesmos um comportamento mais racional, né, conosco mesmo. E essa falta de paciência, diz ele, né, falta de paciência com as nossas provações, com os nossos defeitos, as nossas formas de ser, às vezes nenhum defeito, mas a pessoa já julga assim, fica impaciente, se martirizando com isso. Então, fica sendo impaciente com ele mesmo. De certo que ninguém nasce com corpo físico, né, e com alguma deficiência, por exemplo, física, para louvar e querer ampliar até mesmo, né? Mas é preciso nos aceitar, isso sim, e fazer o melhor de nós nessa oportunidade reencarnatória que nós temos, né? Desenvolver o melhor de nós, com todas as limitações que nós recebemos. Então, construir em nós essa desenvoltura, essa desinibição construtiva de ir a luta, né, junto às provas, e ter a compreensão, né, de que tudo isso é um aprendizado, e que esse aprendizado ele vai se apresentar cada vez mais pela nossa frente. Então, acolher o instrumento físico, porque o alto comando da vida nos considera necessitados dessa situação que hoje nós estamos, e nós mesmos construímos essa situação que nós estamos, seja por uma questão de planejamento reencarnatório, onde nós muitas vezes escolhemos determinadas provas e dificuldades, seja por nosso andar aqui na Terra, nessa encarnação, que às vezes construímos também outro tanto
de situações. Então nós estamos aqui muitas vezes para resgatar as culpas do passado, de outras vidas na esfera individual, e também para atuar junto à coletividade, junto à sociedade, para contribuir para esse benefício coletivo. E então nós estamos aqui para realizar o bem, o tanto de bem que pudermos. Então o corpo carnal que foi disponibilizado a nós, ele oferece, né, uma convivência, por exemplo, na questão doméstica, familiar, social, e ele é um instrumento, são ferramentas que está no lugar certo, no lugar justo, é um instrumento certo que está no lugar justo, e é indispensável essa aprovação regeneradora, ou essa missão específica que nós temos que nos afeiçoar a ela, que nós temos que gostar dela, né? Agradecer por essa oportunidade, por essa aprovação. É muito complicado isso, realmente, a gente agradecer pelas provas, pelas dificuldades que nos se acomete no nosso caminhar, mas é o caminho para que a gente cresça, né? Para a gente exercitar aquilo que nós acreditamos ter aprendido, por exemplo, exercitar a resistência moral. Eu já não tenho mais esse vício moral, isso e aquilo, mas como é que eu vou provar isso? Através das provas que eu passo, né? Então, eu vou equilibrando, modificando, ajustando meu caráter para enfrentar até desafios maiores no futuro. Então, a nossa dificuldade emocional, as nossas perturbações emocionais, elas diz Emmanuel que ela quase sempre ela é resultado da nossa relutância em aceitar, dificuldade em aceitação de algumas situações menos agradáveis, menos confortáveis, que nós vamos passar pela vida. E como fala, passar é passageiro, né? Vai vencer, vai mudar de rumo em algum momento. E então ele nos convida a que nós saibamos aceitar, né? Rentear com eles honestamente, quer dizer, visualizar, né, essas dificuldades e ser honesto nessa aceitação, corajosamente, não ter subterfúgio, que a gente sempre fica se justificando, eu não fiz isso por causa daquilo, por causa de fulano, por causa dessa situação, eu não sou responsável por ter falhado aqui e ali. Não, aceita, né, sem subterfúgio. Temos um corpo, por exemplo, defeituoso, ou estamos à disposição, sujeito, né, a ser criticado, e isso nos deixa fragilizados, vulneráveis, aceita, né? Seja assim. Esse é o convite que ele nos traz. E contrariamente a isso, a gente refletir que ninguém está abandonado, ninguém está órfão de Deus, né? Nós temos um Pai amado, que nos ama, confia em Deus, temos toda a espiritualidade, benfeitores espirituais agindo em nome de Deus para nos fortalecer, para quando a gente necessita. Nós nunca estamos só, nós sempre temos espíritos ao nosso lado. A categoria desse espírito são escolhas que nós fizemos de acordo com o nosso caminhar aqui na Terra, mas sempre estamos rodeados, e sempre os benfeitores estão ali, aqueles que nos amam, querendo nos ajudar, buscando nos auxiliar, mas muitas vezes a gente recusa, rejeita o remédio, né, que nos trazem, e não queremos saber de reconhecer, né, aquela ajuda, e então a gente acaba ficando na inércia. Então a gente reconhecer, né, olhar naquele espelho da alma e reconhecer a existência do erro, do desajuste em nós, isso mostra que nós estamos progredindo, que nós estamos começando a entender que a gente tem problemas, né, tem dificuldades. É claro que essas situações, elas causam dor, causam sofrimento, essas provações, mas
Se causa dor e sofrimento, a gente é um convite para que a gente enxergue a nós mesmos, né? Tem um ditado na psicologia que diz assim: doeu, toma que é teu. Então, se está doendo, se o sofrimento está apresentando, batendo as portas de nossas vidas, é porque nós temos alguma coisa a trabalhar com aquela situação, né? Tem alguma coisa que a gente precisa mudar em nós mesmos. Os espíritos que estão assim longe, distante dessa busca consciencial, eles estão inertes, né? Eles não enxergam as suas necessidades morais, eles se acomodam e daí vai para a satisfação dos sentidos, para questão, né, mais de aproveitamento das questões materiais, anestesia a própria consciência até que ele cansa daquilo, né? E a dor aparece e então eles acabam voltando então para o esforço que compete nessa jornada que todos nós, né, temos de aprimoramento, de evolução que nós temos. E por fim ele diz para nós agradecermos, né, sermos gratos à luz espiritual que nós já conquistamos, porque nós somos resultado de muitas encarnações já. Então nós já caminhamos bastante, já adquirimos alguma luz. Então nós somos a melhor versão de nós mesmos, né, hoje. Então agradecer essa conquista, analisar a nossa personalidade, ver o que está em desequilíbrio, o que precisa ser ajustado para enfrentar os obstáculos com paciência, com serenidade, na certeza que podemos solucionar todos os problemas na oficina do serviço com a bênção de Deus. Então, quando surge, de uma forma geral, surge um problema, surge à nossa frente, geralmente a gente se deixa abater pela aflição, né? Fica aflito, né? Às vezes queremos fugir, né, daquele problema de forma deliberada. Em outras ocasiões, nós resvalamos para o desânimo, para a rebeldia, e aquele problema que apresenta em nossa vida, aquela prova, é uma oportunidade de promoção. E a gente, às vezes, descuidadamente, rejeita. Nós somos espíritos eternos que perdemos já sucessivas reencarnações, né? Nas obras de André Luiz, que nós estamos estudando no sábado, a gente sempre ouve que a tal da reencarnação completa, né, que fala completude, onde nós honramos na reencarnação, naquela vida, com os compromissos assumidos no planejamento reencarnatório, é muito raro, né? Diz que 70% dos reencarnantes, quer dizer, 70% de nós reencarnantes, fracassamos, né, nas reencarnações. Tem toda aquela preparação, anos de preparação, de estudo, a espiritualidade toda planejando juntamente com a pessoa, ela procurando o aprendizado, aí chega aqui, desvirtua o caminho, vai para outro caminho, né? Então a gente tem a dificuldade de entender que esses problemas é o preço da evolução. Diz Emmanuel, não há conhecimento sem experiência, e não há experiência sem provas. O aluno precisa ser provado naquilo que ele estudou, que ele aprendeu. Senão, como é que ele vai saber que aquele aprendizado está fixado, que ele realmente aprendeu, se ele não é provado naquilo? E a natureza nos dá exemplo disso o tempo todo, né? A própria semente, ela precisa atravessar o envoltório para buscar a luz, para poder crescer. A lagarta, né, enfrenta outra situação onde ela precisa escolher o lugar onde encasular-se para ser uma borboleta. Entendeu? Então, em todos os níveis da natureza, os desafios aparecem, né? E se não fossem esses desafios, se não fossem os exercícios que a gente enfrenta nas escolas, os problemas, né? Todo o conhecimento, toda a cultura, a civilização mesmo da sociedade estaria comprometido, né? Seriam algumas ideias
remotas no campo da humanidade. Então, ele nos diz para a gente não se amedrontar quando os problemas nos visitar, porque eles são recursos naturais da existência e que eles vão medir a minha capacidade de adaptação e a minha capacidade de crescimento naquela situação. Eu nunca vou poder receber um certificado, né, se eu não tiver enfrentado esses desafios, né, de autossuperação, e eu nunca vou saber realmente se o amor sem a dor, né, que ajuda a desentranhar os mais puros sentimentos do coração. Então, problemas são sinônimos de lição, diz o Emmanuel. E nós temos em nosso caminho, muitas vezes, né, muitos problemas, né, estão repletos dele. E quando esses problemas aparecem, é porque nós temos condição de enfrentá-los. Isso é uma evidência que nós chegamos a uma certa maturidade, né, de espírito, e nós podemos então frequentar mais de um curso, de repente, de aperfeiçoamento no educandário do mundo. Então ele nos lembra aqui: agradeça, bendize o desejo, o ensejo, aliás, de testemunhar a abnegação e a fé, porque todo momento é de compreender, perdoar, auxiliar e edificar. Então é a hora e o tempo de progredir. Então essa é a nossa reflexão dessa noite, né, nos analisarmos, né, essa revolta contra nós mesmos, que muitas vezes nós construímos, e que ela nos leva, como já disse, vou repetir, né, a situações de neurose, de deformidades físicas, de frustrações orgânicas, de enfermidade orgânica, e que leva muitas vezes a um desencarne prematuro, que é um fracasso reencarnatório, né, de certa forma. Fracassamos, pelo menos parte, né, da reencarnação, nós comprometemos nesse espancamento mental que nós fazemos muitas vezes a nós mesmos, com essa falta de aceitação das situações, né? Falta de aceitação não é comodismo, né, se acomodar, é falar: olha, isso aqui eu posso resolver, então vou trabalhar para melhorar a minha vida, meu conforto, minha comodidade nessa situação. Isso aqui não tem jeito, então, na mão de Deus, vou aceitar da melhor maneira possível e passar por essa situação sem me atormentar, sem essa falta de paciência. Então é isso. Gratidão a todos pela paciência e que a gente possa interiorizar essas reflexões que Emmanuel nos traz, para a gente mudar o rumo, né, do nosso caminhar aqui na Terra. Neste momento, então, a gente vai encaminhando para nosso alto passe. O seu Maurício, acho que ele vai fazer a apresentação antes. Ou não, acho que ele deve estar já numa outra frente. Dona Larinha, a senhora quer comentar alguma coisa? Hoje nós estamos só nós dois e o pessoal lá físico lá do centro. Tudo certo? Certinho. Tá tudo certinho. Essa reflexão sua foi muito boa, muito. Isso aí é igual, por exemplo, aquelas pessoas que se machucam a si próprio pensando que está fazendo bem para si próprio, igual, por exemplo, noitadas, bebidas fora de hora, esse tipo de coisa, que sempre mais é a juventude que faz, né? O reclamão também, né, Dona Larinha? Nossa O Deus, reclamão, ele faz um mal danado para ele mesmo, né? meu Deus, isso aí eu luto demais com esse negócio aqui em casa. Odilon do céu, todo dia eu luto com isso aqui, eu pelejo, mas não tem jeito, tem um reclamão aqui. Ele reclama de tudo mesmo. Tudo quanto há motivo de reclamação. Reclamação
reclama, fala da vida alheia e, além de tudo, reclama de tudo quanto há, né? Pois é. Está sentindo uma coisa, reclama. Está sentindo outra, agradece a Deus, menino. Muito melhor É. pelo sofrimento. O sofrimento, ele enobrece o nosso espírito. Vamos agradecer a Deus pelo sofrimento, porque sem sofrimento nós não seres vamos, não. Aquele de pavio curto também, né? Muito nervosinho, né? É, não, é. Agride com palavras a todo mundo, de É, forma. cruz. Mas, Tudo isso é uma forma de espancamento mental, diz Emmanuel. isso Espancamento mental. é judiação de si próprio. Leva a uma psicose, uma neurose. Pois Ok. é, a gente tem Gra- que trabalhar isso na gente. E se a gente puder dar um conselho também, é bom. Quando a gente pode dar conselho, tem vezes que não tem nem como dar um conselho, né? Às vezes, em determinadas situações, o silêncio é o melhor caminho, né? Melhor Silenciar. ter falado. Porque pode. Silenciar. Deixa Não, quieto. não tem muito o que falar, não. Muito bem. Seu Maurício, o senhor está atento? Apostos? Pode sair, João. Podemos continuar? Continua Para aí. o alto passe, então? Então tá. Então vamos serenar as nossas emoções, nossos sentimentos,